Boa noite, meus amigos. Prazer estarmos aqui reunidos novamente no nosso lar espiritual. E hoje eu trouxe uma passagem do Evangelho do capítulo 19, que é A Fé Transporta Montanhas, o nome do capítulo. Mas hoje eu vou falar sobre a parábola da figueira seca. Então eu vou ler um pedacinho e a gente vai conversando. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, saia daqui e vá para o mar, sem que o seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. Marcos. Então, gente, essa parábola tem mais dois itens, tá? Item 8, 9 e 10. Essa parábola da figueira seca, né, é uma parábola muito importante. É uma parábola que Jesus falou quando ele saiu de Betânia e fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele já tinha expulsado os vendilhões do templo, ele já tinha se envolvido assim, né, numa animosidade com os fariseus. E realmente, quando eles estavam vindo para Jerusalém, e eles viram essa figueira, e era mês de abril, e os frutos da figueira eles só dão nos meses de junho. Mas essa figueira era uma figueira temporã, ela estava adiantada, então ela estava com muita folhagem, muitas flores. Só que quando acontece o episódio já das flores, ela tem um mini fruto já ali, e essa não tinha ainda, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis amaldiçoar a figueira somente porque eles estavam com fome e não tinha com que se alimentar? Vejamos bem, tudo que Jesus falava, Jesus usava símbolos, parábolas, para ser mais fácil das pessoas entenderem a sua mensagem, visto que o povo daquela época ainda era um povo que tinha, em muitos aspectos intelectuais, ainda falta de conhecimento, eram pessoas ainda muito sem entendimento, sem conhecimento, e principalmente eram pessoas ainda que estavam cultivando o orgulho. Então, a gente vê as atitudes dos fariseus, né? Então, Jesus quis fazer dessa figueira o símbolo dos fariseus, que é, ou seja, do povo de Israel, que eles já tinham recebido há mais de 1000 anos, que a espiritualidade mandava os profetas, aqueles que vinham ensinar as leis divinas para eles, tudo, e eles conheciam profundamente as leis, só que eles não as executavam. Diferente dos dias de hoje, igual, semelhante, porque nós conhecemos tudo, mas não interiorizamos os nossos ensinamentos recebidos. Vimos neste turbilhão que passamos aí, nesse período pré-eleitoral. Não vou falar de político aqui, só das atitudes das pessoas que guerrearam entre si, dentro dos lares, dentro do trabalho, das escolas, nas ruas, pessoas que fizeram inimizades. Aí eu pergunto, gente, o que nós aprendemos? Não somos nós também a figueira seca?
Onde está a tolerância? Onde está a indulgência? Onde está o amar o próximo como a nós mesmos? Onde está a paciência, o respeito à opinião e à atitude do próximo? Porque as pessoas brigaram, lutaram, até fizeram um meme no Facebook lá, dizendo que as famílias agora, para se reconciliar, ia ser numa audiência no juizado de reconciliação. Gente, como nós ainda não entendermos que tudo que acontece tem um gerenciador. Esse gerenciador está no comando de tudo. E muitas vezes temos que provar do remédio amargo. Não é o remédio amargo que dizem que cura? Por que essa hostilidade toda? Se nós já somos conhecedores, todas as religiões estiveram envolvidas nisso, inclusive os espíritas. Cadê a tolerância? Cadê o respeito? Cadê o amor ao próximo? Cadê eu deixar começar, quando acaba o meu momento, começar o do próximo se expressar? Então, eu vejo que nós ainda estamos lá no tempo de Israel, no tempo de Jesus, que falava com eles da maneira que eles entendiam, que eles, não é que eles não entendiam, eles entendiam muito bem, mas simplesmente eles eram orgulhosos e eles não queriam se dobrar às verdades espirituais que eles já tinham conhecimento. Então a figueira nada mais é do que nós não fazermos a ação de produzir os frutos. Então qual é o fruto que nós temos que produzir? É o fruto do entendimento, é o fruto da bondade, é o fruto da caridade. Porque qual é a simbologia? Tudo aquilo que nos é dado é para que nós possamos multiplicar. Então, tudo aquilo que nós recebemos, que vem até nós, é para a gente multiplicar em quê? Em boas ações, em boas tarefas, em ajuda ao nosso próximo, para que tudo isso sejam os frutos que essa figueira vai produzindo. E as pessoas, é difícil a gente se compenetrar de que temos tarefas para fazer. Então, as pessoas acham mais fácil cair fora. Isso a gente tem que ver também com a mediunidade. Quantos médiuns que desertam das suas tarefas porque tem que ter responsabilidade, tem que ter horário, tem que ter sacrifício, porque a espiritualidade superior assim o exige. E eles preferem, e aí então Deus tira esse dom da mediunidade deles e deixa eles entregues aos espíritos maus. E assim estamos nós vivendo dessa maneira. Porque quando cada um de nós, dentro do trabalho, da sociedade, da escola, do centro espírita, nós ajudamos o nosso semelhante, nós aceitamos as tarefas recebidas, nós estimulamos as pessoas ao conhecimento, as pessoas a amadurecerem, nós estamos produzindo um fruto. Agora, quando nós não respeitamos nem o nosso lar, quando nós nem dentro do nosso próprio lar nós nos entendemos, nos entregamos a discussões, a revides, a intolerância. O primeiro lugar, a primeira oficina de trabalho que o ser humano recebe é o lar, é a família. Então nós vemos muitas pessoas que nós consideramos brilhantes, oradores, palestrantes, filósofos, pessoas que a gente admira aí, né, na sociedade, tudo. E muitos deles só usam a fala. Porque quando vai ver o seu procedimento dentro do seu círculo familiar,
social, são pessoas egoístas, são pessoas que só pensam nelas mesmas e nem respeitam a sua família. Impõe a sua verdade, impõe aquilo que ele quer. Então são aqueles que no Evangelho fala: aqui eu mando e sou obedecido, mas esquece de acrescentar, e também sou detestado. Então essas são as pessoas. Tem uma historinha que o Humberto de Campos nos contou, que desencarnou um dirigente de uma casa espírita. E esse dirigente chegou no plano espiritual numa situação complicada. Depois de um certo tempo, um senhor foi lá para recolhê-lo. E quando ele viu aquele senhor, ele reconheceu. Ele falou: você aqui, você que veio me recolher, você ficava toda semana lá no centro, sentado no mesmo lugar, ouvindo as minhas preleções, e você que veio me receber. Ele falou: pois é que eu prestei atenção e eu fiz tudo aquilo que você ensinou. E você só falou da sua boca para fora, não falou com o seu coração, é por isso que você chegou aqui dessa maneira. Então, gente, olha como é importante que os nossos atos se frutifiquem, mesmo quando a gente, dentro da família, a gente tenta colocar, administrar, mostrar, puxar o outro para conduzir, e muitas vezes a gente cansa. Por quê? Porque a gente não é reconhecido. Não importa, cada um faz a sua tarefa, cada um faz o seu trabalho. Nós não estamos aqui para receber aplausos, nem louros. Nós estamos aqui para aprender e servir. Não adianta nada a gente, que nem eu estou aqui hoje conversando com vocês, se eu não vivenciar isso. Se eu não vivenciar isso, de nada me adiantou. Eu tenho que interiorizar todos os ensinamentos do Evangelho. E essa parábola ela é importante por causa disso, que ela nos traz a reflexão, porque nós já conhecemos tudo, somos espíritos milenares, mas que ainda queremos permanecer no caminho da vaidade, do orgulho, do ter, sem se preocupar com o ser, porque as pessoas hoje estão desnorteadas, estão sem rumo. As pessoas estão vivendo um momento apocalíptico na sociedade. As pessoas só estão preocupadas em serem bem-sucedidas, terem o carro top, o celular top, fazer as viagens maravilhosas. Mas nós não aprendemos que cada um que está aqui está no lugar certo. Se aquele nosso irmão que está caído ali na sarjeta e que nós nos condoemos pela dor dele, mas ele está ali porque ele foi com as suas próprias pernas. Ele está ali porque ainda dentro dele o ódio é muito forte. Ele está ali porque ele não se perdoa. Ele está ali porque ele não amou aqueles que lhe deram a vida. Ele não amou aqueles com quem ele conviveu. Então ele prefere viver isolado, como um bicho acuado, apartado da sociedade, sem ter uma identificação, sendo apenas mais um rosto que a gente vê nas ruas, por causa do orgulho excessivo. Quantos não são convidados a mudar? Quantos que estão nos vícios não são convidados para irem para um tratamento, mas eles não querem, porque quanto mais eles estiverem sóbrios, enquanto mais eles estiverem vendo a situação real deles, quanto mais o remorso corrói essas almas. Então o álcool, as drogas, essa fuga para viver isolado como um ermitão, é para que a consciência dele continue abafada, para que ele viva mais
a sua consciência não se manifeste. Mas eu pergunto, até quando? Um dia vai ter que acordar. E quando acordar, o que acontece? Aí começa realmente o sofrimento real, que é o que diz no Evangelho, que é o chorar e o ranger de dentes. E não podemos atribuir nada disso, a culpa de quê? Dos outros. A culpa a Deus, a culpa à espiritualidade, porque carregamos nós mesmos que fazemos a nossa caminhada, nós mesmos que escolhemos os nossos destinos, nós mesmos é que fazemos com que os frutos sejam secos na nossa caminhada, porque nós somos a figueira seca, que não frutifica, não floresce e que se mantém inerte perante a vida. E quando vem num rodilhão, vem as provas, aí sim, aí somos chamados e aí despertaremos para as verdades que de todo sempre nós temos conhecimento, mas que nós engessamos dentro da nossa mente e do nosso coração. É muito bom quando a gente consegue dar um pequeno passo, porque nós não viemos aqui para sairmos daqui com a perfeição. Não, nós viemos aqui para dar um passo de cada vez. Não é assim que a gente anda? Nós não damos 2 passos ao mesmo tempo, damos um de cada vez. E na nossa evolução como seres humanos, como espíritos eternos, também damos esse passo, um por cada vez. Mas tem que ser passos firmes. Não precisamos sair correndo, precisamos andar firme, com certeza, com a fé, porque, como Jesus disse, é a fé que transporta a montanha. E se a gente tiver essa fé, a fé raciocinada, a fé humana, a fé divina, se tivermos essa fé, cultivarmos dentro de nós, nós venceremos todos os obstáculos. Porque a gente vê pessoas que são como exemplos para nós, que de vez em quando mandam reencarnar aqui no planeta e que passam tantas adversidades, mas tantas adversidades, e elas vencem. Então, vou falar sobre o Saulo, aquele fariseu que era doutor das leis e que foi tocado por Jesus e se converteu, mudou o seu nome para Paulo. Quem já leu o livro Paulo e Estevão, que é a história de Paulo de Tarso, do apóstolo vivo de Jesus, vê o quanto ele sofreu. Ele foi espancado, preso. Ele era um homem de uma família rica, a família desprezou ele, não quis mais saber dele, e ele levou a tarefa dele até o fim, até ser morto em Roma. Quando ele já não podia mais viajar, ele começou a fazer as cartas que tem lá no Evangelho, na Bíblia, né? Ele começou a escrever. Então, foi fácil para ele? Não. A gente se recorda os primeiros cristãos, lá do tempo de Jesus, que os seguiram nas praças públicas, no Tiberíades, no mar, aquelas pessoas simples, outras já de um padrão mais social melhor, que iam lá disfarçados para não ser reconhecidos, e que viveram uma vida difícil depois que o mestre partiu, foram perseguidos, foram jogados às feras, foram banidos da sociedade, mas nem na extrema hora eles negaram o nosso mestre Jesus. Vamos falar de Francisco de Assis, outro apóstolo do Cristo, que esteve aqui entre nós, nascido numa família abastada, e no dia que recebeu o chamado, foi de pronto ao encontro do chamamento do mestre, apanhou pra caramba, apanhou, passou frio, passou fome, necessidade, se escondia em buracos para não ser comido pelas feras,
mas levou a sua tarefa até o fim. Joana d'Arc, reencarnada como uma guerreira, que mesmo na hora em que estava na fogueira, ela agradecia ao Mestre pela tarefa que ele lhe concedeu e não chegou a sentir nem o crepitar do fogo, porque foi recolhida. Então, tantos e tantos e tantos exemplos que nós temos. E eu pergunto, por que nós continuamos iguais? Porque nós não mudamos. Porque nós ainda nos maltratamos. Porque isso é nos maltratar. Isso é judiar de nós mesmos. É nos punir. Antes as pessoas se puniam se batendo, mas hoje elas se punem de uma forma mais agressiva ainda. Ela se pune nos seus sentimentos. Ela se pune se fechando como uma ostra. E a punição maior, o que acontece? É quando nós reprimimos todos os nossos sentimentos, quando nós colocamos dentro de nós a raiva, o rancor, a mágoa, o ódio, e aí o nosso corpo adoece. Somos corroídos pelas doenças da matéria, que corrói o corpo físico, mas que nos acompanha no além-túmulo. E aí vamos para o plano espiritual, mais doentes do que nós viemos. Vamos dar um trabalho bárbaro lá, até que entendemos e suplicamos uma nova oportunidade. Aí com o véu do esquecimento, reencarnamos. E chega aqui, continuamos sendo os mesmos. Não damos um passo adiante, não nos dobramos. Só o dia que nós cansamos de sofrer, porque o sofrimento não dobra ninguém. Aí é que a gente vai começar uma nova caminhada. Meus amigos, meus irmãos, ainda é tempo disso. Vamos espalhar ao nosso redor, os nossos amigos, familiares, vizinhos, vamos espalhar com eles as tarefas da beneficência, da benevolência, da humildade. Vamos ser um espelho para essas pessoas. Vamos ajudar todo aquele que pede ajuda para nós. Vamos socorrer os aflitos, os doentes, os enfermos do corpo, mas principalmente os enfermos da alma, que para o corpo tem remédio, mas para a alma o único remédio que tem é Jesus, é a fé, para que a gente possa curar todos os nossos males. Então, meus irmãos, façam uma boa reflexão, abram esse capítulo do Evangelho, capítulo 19, leiam atentamente e falem para vocês mesmos o que eu quero para mim. Continuar sendo aquele homem que eu sou desde o passado, eu quero dar um passo adiante e ser um novo ser. Um ser que sabe que vai encontrar muitas lutas, mas que tem dentro de si aquela chama ardente que é a fé e que vai impulsionar para que a gente continue a nossa caminhada. Não esqueçamos nunca que Jesus está ao nosso lado, que Ele está no comando, e Deus, nosso Pai, que nos criou simples e ignorantes, mas que colocou dentro de nós todas as leis divinas e que nos ama infinitamente e que sempre nos manda exemplos vivos para que nós possamos ser uns seres felizes, porque Deus quer que todos nós sejamos felizes. Ele não criou nenhum filho seu para ser infeliz. E Ele ama a todos da mesma maneira. O bom, o mal, o perverso, o que está desencaminhando, o que já se desencaminhou. Ele ama todos da mesma maneira.
porque somos todos filhos do mesmo Pai, porque somos todos irmãos, e não vamos apontar o dedo para mostrar o defeito do nosso próximo. Vamos estender a mão para falar, vou te ajudar a você se livrar dessas suas mazelas no momento. Vou te empurrar para que você consiga vencer o teu ego, vencer tudo aquilo que há muitos e muitos anos e muitas vidas está forte em você, para que você não sofra mais. Porque afinal, só o amor é o grande remédio universal. O amor é a cura de todos os males, de todas as nossas doenças. O amor é que nos sustenta, nos nutre e que nos faz criaturas melhores. Graças a Deus. Que o amor de Jesus nesse momento toque o coração de cada um, porque Ele está aqui conosco, estendendo suas mãos sobre todos nós e dizendo: meus bem-amados, eu vos amo e quero todas as minhas ovelhas no meu rebanho, porque não vou perder nenhuma delas. Todas seguirão comigo.